Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar então aqui mais um vídeo hoje no Palavras de Cinema, produzir mais um vídeo ao vivo e depois disponibilizar ele para vocês irem assistindo, e o vídeo também fica lá na página, tá? Aqui na página, e também fica no site, o palavrasdecinema.com, ou no blog, né? Tá mais com cara de blog do que com cara de site, o palavrasdecinema.com. Lembrando que hoje a gente vai falar de Stalker, o filme do Andrei Tarkovsky, que é um filmaço. E hoje tem novidade aqui na live, na nossa página, também no Face, tá? É a primeira vez que eu vou fazer um sorteio, fazer uma coisa diferente aqui hoje. Vou anunciar para vocês um sorteio, e para ganhar, tá? Para tentar ganhar, né? Entrar no sorteio, tem que curtir a página, tem que ser um curtidor. Se você já é um curtidor, não precisa se preocupar, você já fez metade do passo aí. Mas o outro passo é o seguinte: você precisa curtir este post da live e também compartilhar esta live, tá? Esse vídeo, tá bom? Depois que fica na página, não é mais live, é vídeo, né? Mas foi feito ao vivo. Aí você compartilha, curte, compartilha, indica para os amigos aí, tá bom? E aí vai concorrer aos dois filmes que eu já vou mostrar. Quero lembrar primeiro que o filme hoje é um filme complexo, denso, então tem muito para falar sobre ele, que é o filme do Andrei Tarkovsky, que é extraordinário. Meu nome é Rafael Amaral, sou jornalista, estou aqui à frente da página Palavras de Cinema. E, claro, como sempre, nossa intenção aqui é discutir sétima arte, falar de coisas interessantes, de filmes que valem a pena ver, e neste feriado prolongado aqui, abrindo espaço também para o cinema, tá bom? Então vamos em frente. Antes de começar a falar, então, do Stalker, tá? Vamos mostrar aqui, ó, dois filmes que serão sorteados hoje, tá? Um mimo, tá? Isso aqui é um mimo, tá, gente? Rocco e seus irmãos, do Chino Visconti, uma obra-prima, duas obras-primas, né, gente? O Rocco e seus irmãos, do Visconti, edição dupla. Esse filme, ele tá fora de catálogo, é original, tá, gente? Pelo amor de Deus. É tudo original aqui, tá? Os dois são originais, tá? O Rocco e seus irmãos tá fora de catálogo, edição dupla. Vou sortear aqui. Os ganhadores serão revelados no domingo que vem, na próxima live. Então tem a semana toda para você participar ainda. E o Stalker, que é o filme que eu vou comentar aqui hoje, do Tarkovsky. Talvez seja o melhor filme dele, ou um dos melhores, tá? A gente vai falar um pouquinho da carreira do Tarkovsky também, que é um gigante do cinema soviético, é um cineasta incrível, tá? Então, ó, tá aí, tá? Os dois, você pode concorrer aí, se você compartilhar a live, curtir a live e curtir a página, tá bom? Se você já é curtidor da página, beleza. Como eu disse, domingo que vem eu revelo aí quem são os ganhadores, tá bom? Só que é um mimo, tá, gente? A página não tem fins lucrativos, o site também não tem fim lucrativo, isso aqui é apenas para a gente difundir a sétima arte e para levar para vocês um pouco de, não só o conteúdo que a gente traz aqui, mas também aí o filme. Aí eu vou sortear na semana que vem, por meio de um aplicativo que eu baixei no meu celular. Lá eu coloco o nome de todo mundo, sorteio, e ele vai girar ali o sorteado, tá? E eu despacho pelo correio, então a pessoa vai receber em casa. Só depois eu pego os dados aí, e o ganhador vai ter que colocar uma foto. Quer dizer, não que ele seja obrigado, mas é legal, né? Ele colocar a foto ali que ele recebeu, marcar a página, até para todo mundo ver quem é o ganhador. Eu acho que fica mais claro e mais honesto aí por parte de todo mundo, tá bom? Tô vendo que já tem bastante gente assistindo, tem gente que já entrou para assistir também. Vamos começar então falando do Stalker, né? Que é o filme do Tarkovsky, que ele fez em 79. É um filme problemático em algumas questões que eu vou abordar, mas é um dos filmes mais felizes em termos de narrativa, em termos de complexidade, né? Se a gente enxergar o filme como um todo, ele talvez seja um dos filmes mais felizes do Tarkovsky, onde ele conseguiu expressar uma mensagem de religiosidade, de fé, que ele era, né, um cineasta com fé, ele era um religioso de certa forma, ele não era cético como alguns pensavam, e isso ele vai deixar muito claro na filmografia dele. A gente vai comentar um pouco da filmografia também. Ele é um cineasta que dirigiu pouco, infelizmente, com alguns espaços entre filmes, o que parece até um pouco, lembra um pouco a carreira do Kubrick, né? Que o Kubrick também dirigia com certos intervalos e tal. E o Tarkovsky tinha ainda um problema maior, né? Ele estava na União Soviética, era mais complicado financiar os filmes e tal. O regime olhava para os filmes do Tarkovsky com certa desconfiança, enfim. E isso tudo acabou complicando ainda mais a vida do Tarkovsky. E os últimos filmes dele, depois do Stalker, ele faria ainda Nostalgia e O Sacrifício, né? Esses dois filmes foram feitos fora da União Soviética.
com atores de fora da União Soviética. Então, aí a gente começa a ver que realmente o final da carreira do Tarkovsky foi bem complicada. Daqui a pouco a gente fala mais disso. Vamos começar primeiro falando de Stalker, tá? O Stalker ele foi feito depois do Espelho. O Espelho é de 75, o Stalker de 79. Tem um hiato aí de 4 anos. O Stalker é um filme que vai refletir sobre a chegada a um lugar, digamos, imaginário, não imaginário, mas um lugar impossível, né? Um lugar um pouco religioso, que eles chamam no filme de zona. Basicamente um enredo, tá, gente? Se é que tem um enredo, muito claro, né? A história de 3 caras, um deles é o Stalker, eles estão entrando em um lugar proibido, tá? O filme é uma ficção científica, de certa forma. Eles estão invadindo um lugar proibido chamado Zona. Esse lugar foi fechado pelo governo soviético. O filme ele se passa, ao que parece, em um futuro um pouco indeterminado, em um mundo que não deu certo, é uma espécie de, né, uma distopia que a gente está vendo ali, um futuro que não deu muito certo, e os caras estão invadindo aquele ambiente, aquele lugar. Tá? E a construção do primeiro ambiente, desse ambiente, digamos, né, onde esses caras vivem, real, urbano, é todo construído, é todo feito em fotografia sépia. E depois, quando eles entram na zona, naquele espaço proibido, e a gente vai tentar entender porque esse espaço é um espaço proibido, ali o filme ganha cores, né? Aquele verde da floresta tal, que é uma fotografia muito bonita, por sinal. Nas duas situações, uma fotografia muito bonita, tá? Tanto na questão sépia, quanto na questão das cores aí. O filme ele joga muito bem com os dois lados. E o Stalker, né? Quando começa o filme, o Stalker está acordando com a família dele, a filha está na cama, ele está de um lado, a filha no meio, a mulher do outro. Os dois estão de olhos abertos e tal. Eu vi o filme recentemente, então está muito claro na minha cabeça. E há uma situação de apreensão ali. E o movimento de câmera do começo do filme, né? Aquele plano médio que o Tarkovsky faz, ele vai entrando no cômodo. A gente percebe que já ali, de certa forma, o Tarkovsky ele delimita o tema do filme, que é um filme sobre invasão, né? Tentar invadir um lugar e penetrar um ambiente. E aquele movimento já delimita isso. A gente está entrando em uma zona, em um espaço de intimidade daquelas pessoas, que é a casa delas. E aí o cara sai dali, né? A mulher dele tem um ataque ali, não quer que ele saia e tal, porque ela sabe que ele vai na zona, lá na zona, né, o ambiente proibido, que é uma área que a gente não sabe exatamente o tamanho também. Pode ser o tamanho de uma cidade, de um estado, a gente não tem muito bem essa ideia. E ele vai se encontrar contra os 2 caras. E esses outros 2 caras, um é um cientista e o outro é um escritor, né? E ele é um stalker que vai conduzir esses caras. E aí a gente começa já a entender algumas representações do filme, porque, poxa, um escritor, um cientista, né? 2 figuras emblemáticas aí da sociedade, né? Que estão ali adentrando aquele ambiente junto com o stalker. O stalker seria uma espécie de condutor, um cara meio religioso, né? Que vai entrar ali com eles. E a gente percebe todo esse início, esse preâmbulo, antes deles entrarem na zona, a dificuldade que eles enfrentam e que ali já existe um ambiente cerceado, policial, né? Existe ali uma espécie de polícia perseguidora, futurista, uma coisa meio 1984, e que existe ali uma dificuldade de ultrapassar aquela barreira, né? Então, inclusive a cena da barreira, que tem aquele movimento de câmera também, aquele traveling, né? Porque está em cima do trilho ali, eles entram com o Jeep e tal e conseguem invadir a zona. Depois eles pegam aquele carrinho de trem menor, né? E vão até o interior da zona. Na verdade, o objetivo do filme, e aí está uma outra questão complicada, dizer que o filme tem um objetivo, até porque o Tarkovsky não trabalha com um roteiro, digamos, fundado dentro de uma estrutura clássica em que você tem que buscar um objetivo, né? Nos primeiros 30 minutos do filme eles já conseguem entrar na zona. O que importa mais é o que tem ali dentro, é o que eles vão descobrir, ou não, tá? E aí você começa a entender melhor o que o Tarkovsky está querendo tratar com esse filme. E esses caras entram naquele lugar. E quando eles entram, em determinado momento, o filme ganha cores. A gente percebe ali, primeiro take com cores, é o verde da floresta, tal, eles estão no trem. E uma das cenas que me marca, que eu acho talvez a cena mais triste do filme, é justamente quando eles estão indo para lá, né? A câmera, ela faz um close, um plano fechado no rosto, a gente vê, os caras estão de costas, então, portanto, não é um close, né? Tá fechado na nuca, na cabeça deles, mas aí a gente vê um semblante de perfil, e esses caras estão tristes, né? Eles lutaram para chegar até ali, mas por algum motivo eles não estão muito contentes.
E aí fica todo aquele clima de indecisão. O que esses caras estão fazendo ali no interior dessa zona, desse espaço? O que tem dentro desse espaço? E eles começam a contar histórias, principalmente o Stalker, sobre o que é aquele espaço. E ele conta uma história de que teria caído um meteorito ali e de que aquele lugar foi fechado pelo governo. E existem alguns rumores de que existe até, inclusive, vida alienígena, uma vida superior naquele lugar. E o lugar, assim, tomou uma proporção de um lugar meio religioso, onde os homens vão até no interior, e naquele interior existe um espaço chamado de quarto, e que naquele quarto as pessoas conseguem realizar os seus desejos. E aí a coisa começa a ficar mais complexa, porque os desejos não são exatamente mediados por aquilo que a gente pede, mas por aquilo que a gente sente. E um deles vai contar uma história de que um homem chegou nesse quarto, que ele entrou nesse quarto, né, esse ambiente sagrado, digamos assim, e que ele desejou ficar rico. E ele ficou rico, de fato. O desejo dele foi atendido. Ele saiu do quarto, só que depois que ele saiu do quarto e foi embora da zona, ele se matou, ele se enforcou, porque ele se culpava por não ter desejado que o irmão dele voltasse à vida. Ele desejou a riqueza e não a vida do irmão. E por mais que ele pedisse a vida do irmão, ele não ia conseguir, porque o que ele queria era o dinheiro. Então, entrar naquele quarto significa que você está se expondo também. O seu desejo, aquilo que você quer. E aquilo pode ser ruim para você. Aquilo pode te desmascarar, digamos assim. E o filme, ele se realiza, eu acho, nessas ideias que ele coloca, e como Tarkovsky conduz isso tudo muito bem, né? essas devagações, essas complexidades que vão se desenhando todas aí, e a gente entende, então, que ele é um filme. Agora eu vou fazer uma interpretação minha, eu acho que o Tarkovsky ele diz um pouco sobre isso também, umas fontes que eu li, alguns documentários que eu assisti, de que esse é um filme sobre religião. Ele é, sobretudo, um filme sobre fé. Porque esse estar na porta deste quarto e entrar desse quarto significa um risco grande. E esses homens, tá? Desculpe se eu estiver revelando alguma coisa, eles vão ficar na porta do quarto, eles vão ficar no limite do quarto. Ultrapassar aquele limite pode ser muito complicado. E eu acho que o Tarkovsky ele representa a fé dessa forma. Ter fé não significa você entrar nesse quarto, significa você estar no limite dele. Você acredita que tem algo lá dentro, você não sabe o que é, mas você acredita. Tá? Eu acho que ele diz muito isso no filme, e isso fica muito claro. Muitas vezes é melhor a gente viver com um pouco de dúvida, mas acreditando, né, acreditando no que tem ali, do que a gente simplesmente aceitar entrar e expor nossos desejos e talvez sair dali pior do que a gente entrou. Então, eu acho que a fé, segundo Tarkovsky, ela passa um pouco por aí. É uma visão de fé muito interessante que ele vai trazer. Lembrando que esse filme ele é baseado num livro, né, chamado Piquenique na Estrada, se eu não estou enganado. E segundo fontes que eu li, o livro é muito mais cético do que o filme. O Tarkovsky ele deu muito mais um tom religioso ao filme do que propriamente tinha no livro. O livro foi escrito por dois irmãos, né, os irmãos Strugatsky, se eu não estou enganado. E o Tarkovsky deu um contorno religioso, metafísico para o filme, que o livro não tem. O livro era muito mais cético, tá? E o filme, eu acho que esse lado religioso, mas nunca religioso sem ser boboca, idiota, é uma religiosidade com outro lado, com outra visão, e quem não é religioso vai admirar o filme muito, assim como eu admiro, porque ele trata essa religião, essa fé, digamos assim, eu acho que está até um pouco acima de uma religião, de um grupo, né, de uma igreja, não é isso, mas eu acho que é uma questão de fé mesmo, é o acreditar. Então acho que o filme coloca muito essa questão. E quando eles estão já no interior desse espaço chamado de zona, a gente começa a perceber que eles estão caminhando por ali. O Stalker, logo quando ele entra nesse espaço, uma das primeiras reações dele é deitar no chão. Né? Ele abraça a vegetação, ele deita, rola, olha para o céu, e o Tarkovsky acompanha aquela relação dele com a natureza, e fica muito claro para a gente, naquele primeiro plano, de que aquele cara ele está numa relação muito forte com a natureza, o que ele não tinha do lado de fora. Porque se a gente lembrar, os ambientes futuristas do lado de fora eram todos compostos por lama, ferro, tudo muito úmido, ambiente que não tinha natureza, né? Tudo muito opressivo e típico de uma
digamos, de uma ditadura futurista, dentro de uma distopia futurista, né? E quando ele entra, ele encontra uma outra coisa, né? Ele encontra uma natureza, uma coisa que ele não tinha. E ele abraça aquela natureza. E tem um detalhe que me chama muita atenção nessa sequência, que quando ele está deitado, tem uma lesma andando na mão dele, né? Um inseto ali, né? E ele não tira, ele deixa o bichinho ali e tal, e ele se vira, fica na natureza. É uma sequência espetacular. E depois eles começam a andar ali no interior da zona, eles encontram um lugar com bastante água. Inclusive, a água é um elemento muito comum, não só nesse filme, mas em outros filmes do Andrei Tarkovsky. Vamos lembrar, né? A água como uma questão um pouco metafísica, de purificação, ela está todo o tempo percorrendo aquele lugar. A impressão que a gente tem é que a natureza ali dentro, ela está tomando a frente, né? Aquele espaço, ele ainda tem pedaços de civilização, a gente vê metal no meio da água, a gente vê seringa, a gente vê fio, a gente vê poste de energia caído ali, né? Mas a natureza está crescendo ali. É como se a natureza estivesse tomando conta daquelas paredes, daqueles lugares. Aquele lugar realmente é um lugar abandonado. E eu acredito que era assim mesmo na vida real, né? Onde o lugar que eles escolheram, se eu não estou enganado, o filme foi filmado na Estônia e era um lugar realmente abandonado. Depois tem uma história trágica também que eu vou contar mais para frente. Mas primeiro deixa eu ficar no filme. Vamos em frente, né? Tem uma outra questão interessante que vale falar, que é a questão dos parafusos, né? Das porcas de metal. Que eles estão usando umas porcas de metal, eles enrolam os panos, eles amarram o pano no metal e eles vão jogando essas porcas. Tá, segundo também fontes que eu li, que eu pesquisei, aquilo era uma tentativa de testar a gravidade do lugar, né? Jogando aquele metal para ver se aquilo caía, se aquilo ficava no chão, para testar a gravidade, se aquele era o mesmo lugar onde tinha um meteorito, onde viviam alienígenas, e poderia ser um lugar com uma força superior, eles queriam testar para ver se aquilo tinha gravidade, se eles estavam em um plano físico humano, sei lá, ligado ao planeta Terra, acho, né? Então o filme é um filme de mistério. Acho que, sobretudo, o Stalker, ele é um filme que embute um mistério. Tá? Ele leva a gente a questionar. O Tarkovsky faz muito isso nos filmes dele, né? Ele abre perguntas, ele não dá respostas fáceis. E ele deixa muito o filme com a gente, né? E ele fala muito disso, inclusive, no livro Esculpir o Tempo, que é um livro obrigatório para quem quer entender um pouco do Andrei Tarkovsky, que é um livro escrito por ele, e que ele passa por todos os filmes que ele fez na carreira dele. Inclusive pelo Stalker. E é interessante porque nesse livro, o Esculpir o Tempo, deixa eu mostrar aqui, eu tô com ele aqui, já vou mostrar, ó. É esse aqui, tá? Essa é uma edição que saiu pela Martins Fontes, acho que é a última edição que saiu. É um livro espetacular, eu recomendo muito a leitura. E ele fala muito, no ponto que ele chega no Stalker, nesse livro, quando ele começa a falar do Stalker, ele começa a falar também sobre a questão do autor no cinema, né? Ele sai do Espelho, que é um filme muito pessoal, talvez seja o filme mais pessoal dele, seja o Espelho, que ele vai falar um pouco da infância dele. Quando ele está nessa transição para chegar no Stalker, ele começa a falar muito da questão do autor no cinema, a importância de o diretor ser um autor, porque o autor é aquela figura que ele vai fazer o filme para ele, mas depois ele vai entregar isso para o público, e o público vai fazer com aquela obra o que ele deseja, a interpretação que ele quer, né? Mas o autor tem que ser, ele tem que ser sincero consigo mesmo. O Tarkovsky fala muito disso no livro. Nesse ponto especificamente, pouquinho antes dele começar a se aprofundar no Stalker, né? E ele vai dizer que o Stalker é o filme que ele conseguiu realizar aquilo que ele tanto queria, que era construir um filme como se o filme todo fosse um plano sequência, como se tudo aquilo fosse uma sequência interminável e que você colocasse o espectador dentro dessa sequência, dessa linha, e o espectador fosse ali do início ao fim, como se ele tivesse um único caminho inescapável. E a gente tem essa impressão vendo o filme realmente. Mesmo com as transições, e mesmo com a divisão entre primeira parte e segunda parte no filme, ele dá essa impressão de ser uma linha narrativa contínua, sem parada, sem uma elipse muito marcada, e que a gente está vendo quase que um filme em tempo real. Esses caras, eles entraram, que eles convidaram a gente para o tempo deles. E que eles entraram nessa zona, saíram dela dentro de um mesmo tempo. E esse é o nosso tempo. É o tempo do espectador aí. E eu acho que o Tarkovsky também foi muito feliz nessa estrutura narrativa. Um filme denso, em alguns momentos uma narrativa lenta, porém muito feliz
nessa implicação do tempo, né? Dessa linha narrativa que ele cria, dessa continuidade, acho que essa é a palavra mais certa, né? Essa continuidade que ele consegue criar. E ele vai dizer também, no Esculpir o Tempo, que esse filme ele realizou uma ideia de representar o futuro e que foi mais feliz do que o Solaris. O Solaris ele fez em 72. É aquele filme que muita gente diz que foi uma resposta da União Soviética ao 2001 do Kubrick. Bom, não sei até onde isso é verdade. Mas o fato, gente, é que o Solaris ele é um filme muito impregnado de cenário. Né? Cenário falso, tal, nave, aquele lugar futurista que eles estão ali, aquela nave e tal, aquela base espacial, né? E o Tarkovsky diz que aqui ele conseguiu chegar em um ponto em que ele representou o futuro, ele olhou para o futuro sem precisar dessa parafernália toda, sem precisar de um cenário. Ele só se apropriou de um cenário que já existia, na verdade, né? Que era uma espécie de um pós-futuro ali, um futuro caótico que não deu certo. E a zona seria aquele espaço onde os caras vão tentar realizar os seus desejos, né? É o homem buscando a religião, apesar de tudo ainda. E é interessante a gente notar, os personagens, né? O escritor, que está junto com o Stalker, ele é um cara que, me parece, né, que tudo indica ali vendo o filme, ele está ali para escrever uma obra, ele quer escrever uma grande obra, ele quer sair da zona, do quarto, com uma grande obra escrita, seria o desejo dele. O outro homem, que é o cientista, depois a gente vai descobrir que esse cara quer explodir o lugar, está levando uma bomba com ele. E aí fica uma questão interessante também para a gente discutir, porque esse cara é um cientista, né, com uma bomba e tal, e dá a impressão que a ciência, né, ela é sempre uma coisa um pouco destrutiva aí, né, a ciência como representando algo destrutivo, né, o cara que vai destruir um ambiente supostamente religioso, porque ele acredita que aquele ambiente pode representar o caos, né, e aí ele vai dar uma solução científica para aquilo, que ele vai tentar destruir aquilo. E me parece que o Tarkovsky ele olha aí com uma crítica muito pesada a questão da ciência, né? Porque a ciência é vista aí com um olhar de desconfiança, a ciência enquanto algo não muito positivo, que produz bombas, destruição, né? E talvez tudo aquilo que está para fora da zona foi também fruto na ciência, né? Aquela sociedade que não deu certo, aquela sociedade científica soviética, e a gente pode encarar também como até uma crítica ao regime soviético também. Bom, o Stalker foi lançado em 79. Existe uma história, segundo fontes que a gente pesquisa também, triste relacionada ao filme. Na verdade, são duas histórias tristes, né? A primeira história triste é que uma boa parte do filme, depois que foi feita, filmada, ela foi perdida e o Tarkovsky teve que refazer. Ele perdeu muito filme, os filmes estragaram, tá? Segundo fontes, foi filmado numa película Kodak experimental, estragou essa película, ele perdeu uma boa parte do filme, quase que ele abandonou o filme, não quis fazer mais, mas depois ele retomou e refez o filme e conseguiu lançar o filme. Tá? Como eu disse, entre o Espelho e o Stalker tem 4 anos aí. Então tem um tempo considerável. A segunda história triste, que é a mais triste ainda, é que durante o filme, ele e a equipe dele, acho que ele, a mulher, o diretor de fotografia, eles tiveram contato com o material químico nesse local. Tá? E depois o Tarkovsky desenvolveu um câncer. Ele morreu em 86, quer dizer, 7 anos depois que o filme foi lançado. Ele teria contraído um câncer, e o câncer, até onde eu pesquisei, seria um câncer na garganta. E ele morreu. Tá? Em decorrência desse contato com uma substância química, não sei se, enfim, se era radioativo, não sei o que era, mas é uma substância química que ele teve contato quando fazia esse filme. Não sei se na água, né? O filme tem muita água ali e tal. Ele, a mulher, se eu não estou enganado, também contraiu câncer, e o diretor de fotografia. Inclusive, o diretor de fotografia tem uma entrevista com ele, quando ele tá, a última que ele deu, antes de morrer, ele morreu em 96, ele viveu um pouco mais que o Tarkovsky. Esse diretor de fotografia, ele conta alguns detalhes do filme, inclusive sobre aquele cachorro que aparece uma hora, que o Stalker está deitado, encolhido no chão, aparece um cão ali. Vocês vão lembrar dessa cena, que ela é muito emblemática. Nessa sequência, você tem ali um cachorro que passa por ali, né? E o diretor de fotografia ele conta uma história que esse cachorro ele era da Estônia, né? O filme, aquela parte foi filmada na Estônia. Ele tinha um dono que era um estoniano que morava por ali, e aquele cachorro só obedecia ordens desse dono. Tá? Então, para filmar toda essa sequência e algumas outras que o cão aparece, foi preciso que o dono acompanhasse para pedir para o cachorro ali e tal, chamar o cachorro. Não, o cachorro ele só obedecia o dono.
tá? Era um cachorro, um cão estoniano, que estava ali no meio das filmagens do Stalker. Quem diz isso é o diretor de fotografia, deixa eu falar o nome dele aqui que eu anotei, é o Alexander Kniazinski, tá? Ele é o diretor de fotografia do filme. Vamos lembrar que o Tarkovsky era um diretor muito meticuloso, né? Ele trabalhava com storyboard, né? Aquela coisa de você desenhar o cenário, depois filmar. Tinha o design dele que desenhava os storyboards, depois ele filmava, tá? Essa história da questão química aí que eles tiveram contato, ela praticamente se tornou uma lenda na história do cinema, né? É comum, é recorrente falar disso. Mas o fato é que depois o Tarkovsky realmente teve câncer e dizem que teria sido associado a isso, ok? Antes de eu passar aqui e falar mais pouco da carreira do Tarkovsky, só lembrando, ó, hoje eu vou sortear 2 DVDs aqui, tá, gente? Na verdade, não é hoje, né? Eu estou anunciando hoje o sorteio. Eu vou sortear domingo que vem, com a ajuda de um aplicativo de celular de sorteio. Vou colocar o nome de todo mundo para você concorrer. Compartilha o vídeo. Curte o vídeo, né? Claro, compartilha e curte a página. Se você já curte a página, já está concorrendo, tá? Mas tem que compartilhar o vídeo também. Compartilhe o vídeo, curte o vídeo e curte a página. Aí você já está concorrendo. Eu vou levantar, fazer a relação dos nomes e vou fazer o sorteio. E eu mando pelo correio para o ganhador, tá bom? Retomando, então. Andrei Tarkovsky. Um diretor que tem uma carreira, como eu disse, dirigiu relativamente pouco, mas não dá para dizer que dirigiu um filme ruim. Todos os filmes que o Tarkovsky fez são bons filmes. Ou ótimos, ou obras-primas, tá? Ele fez algumas obras-primas. Eu sempre digo, né? Tem diretores que passam a vida toda tentando fazer uma obra-prima e não conseguem. Não consegue. Tem alguns que fizeram 3, 4, né? O Tarkovsky fez pelo menos umas 3, eu acho. Assim como Robert Altman, Ingmar Bergman, mas enfim. O primeiro filme dele é um curta muito bom chamado Os Assassinos, que é baseado naquele livro, naquele conto curto do Hemingway, que é bem legal, é bem fiel ao conto, né? Depois ele fez aquele filme O Rolo Compressor e o Violinista, um filme já em cores, né? Mas eu acho que o primeiro grande filme do Tarkovsky foi A Infância de Ivan, que é um filme muito calcado, inclusive, naquela escola do realismo soviético da época, né? Se a gente pegar o início dos final dos anos 50, início dos anos 60, quando voam as cegonhas, o 41º, que são filmes extraordinários também, mas com uma estética muito demarcada, né? O cinema da grande angular, dos planos sequências, da profundidade de campo, né? Bem diferente daquele cinema do Eisenstein, né? Que a gente viu lá do construtivismo soviético, né? Que é quase uma oposição aí, ou se não uma oposição ao realismo soviético, né? Depois o Tarkovsky faz aquele que talvez seja, junto com o Stalker, talvez seja o melhor filme dele, que é o Andrei Rublev, né? Que é a história do Andrei Rublev, que é aquele líder religioso, tal, que é um filme magnífico também, que ele já vai falar sobre esse conflito entre o mundo físico e a fé, o mundo religioso, o mundo espiritual, né? O espírito e a carne e tal, vai ficar muito marcado nesse filme, e é um filme que fala muito sobre a crise de fé, a crise de religiosidade também. Depois do Andrei Rublev tem um hiato aí também, e ele retorna com o Solaris, tá? Que é uma obra de arte também, um grande filme de ficção científica sobre a história de um cara que vai para o planeta Solaris e lá reencontra o que seria o espírito da mulher dele, mas um ambiente também em que os desejos se realizam. Então, sempre a ficção científica casada com essa visão religiosa, metafísica, né? Depois ele faz aquele que é o filme talvez mais pessoal dele, que é também brilhante, que é o Espelho, né? Zerkalo, né? Que tem aquela cena, aquele plano inicial espetacular, né? Aquele plano conjunto ali, plano médio, da mulher, da mãe sentada em cima daquela cerca, né? Aquela cena é muito linda. É um filme brilhante também, que ele também alterna a fotografia em cores e a sépia, que ele vai fazer de novo no Stalker. 79 vem o Stalker, que é brilhante. Depois, nos anos 80, ele já está fora da União Soviética, ele vai fazer 2 outros filmes também não menos brilhantes, né? Que são o Nostalgia, que é um dos melhores também, e o Sacrifício, que é o último filme dele, que é espetacular também. Para nossa felicidade, gente, muitos desses filmes já saíram no Brasil, tá? Vou até mostrar para vocês aqui. O Solaris em Blu-ray foi lançado, tá? Não sei se dá para encontrar ainda, mas é uma edição que tá linda em Blu-ray. E ver esse filme em Blu-ray é um espetáculo, tá? A Versátil, que lançou o Blu-ray de Solaris, também lançou um packzinho, chamado A Arte de Andrei Tarkovsky. Tem
4 filmes dele, todos muito bons, tá? Nostalgia, Infância de Ivan, O Espelho e o documentário Tempo de Viagem, que é com ele o Tonino Guerra, que é o diretor de fotografia. Aqui do Nostalgia, né? Que ele fez na Itália. E, claro, O Sacrifício, que é o último dele. Nossa, tá ruim de ver aqui, né, gente? O Sacrifício, que também saiu pela Versátil. E que tem o filme e tem também o documentário dirigido por Andrei Tarkovsky. Então tem um material farto aí sobre o Tarkovsky no Brasil. Acho que todos os filmes dele foram lançados em DVD. Inclusive, recentemente lançaram também o Stalker e o Andrei Rublev. Então tá tudo aí disponibilizado, tá? Dá para vocês assistirem todos, ok? Bom, acho que é isso. A gente falou bastante de Stalker aqui hoje, né? Muita meditação. Vamos ler aqui o que o pessoal tá escrevendo. Deixa eu ver quem está aqui. A Isabela Reis diz boa noite. Boa noite, Isabela. Tudo bem com você? Legal que você está aqui com a gente, viu? O Joézer está aqui. Diz Tarkovsky. Peraí, deixa eu subir de novo. Tarkovsky é um gênio absoluto do cinema. Estou, inclusive, assistindo seus filmes em ordem cronológica. Olha que legal, hein? Deveria ser mais conhecido fora do nicho cinéfilo, apesar de seu cinema não se prestar a isso. Olha, eu acho que realmente... Eu acho que já está bem conhecido, viu, Joézer? Eu acho que já... o Tarkovsky já foi descoberto por muita gente. Já existem inúmeros diretores que amam o Tarkovsky. O próprio Bergman, né? É um amante... Foi, né? Não está mais vivo. O Bergman amava o Tarkovsky, os filmes do Tarkovsky e tal. E aqui o Joézer... tem também o Benedito, a Camila está aqui com a gente também assistindo. Um abraço para a Camila, sempre aqui. O Joézer também diz, se não estou enganado, o protagonista do filme também morreu de câncer poucos anos depois do lançamento. Pode ser, viu? Pode ser. Você tem razão. Eu lembro que foi ele e uma parte da equipe que estava com ele contraiu câncer ali, que teve contato com aquele material químico. O último que morreu foi o diretor de fotografia, que foi em 96. Foi que conseguiu viver mais tempo, mas também teve toda essa situação, e também muito triste, por sinal, né? Durante a realização desse filme, que por decorrência desse contato acabaram vindo à morte. Bom, gente, é isso. A gente está com 32 minutos de live. Queria agradecer muito a participação de vocês. Compartilhem, tá? Que vocês estão concorrendo. Eu vou sortear, então, 2 DVDs, tá? É um mimo aqui da live hoje, ó. O Stalker, o próprio filme Stalker, eu vou sortear. E também, quem ganhar vai levar também o Rocco e seus irmãos, ó. O Rocco é uma edição dupla, tá? Tem o filme, mais um documentário sobre o Luchino Visconti. Tá fora de catálogo esse filme. Então, um presentaço aí, tá? Quem ganhar vai estar levando 2 filmes lindíssimos, cortesia do Palavras e Cinema hoje. Primeira vez que eu faço isso, vamos, né? É só para dar uma estimulada na página aí, né? Mas é legal. Gente, é isso. Então, quem curtiu, quem compartilhou a live e quem curtiu a página, tá concorrendo já, tá bom? Semana que vem, no próximo domingo, eu vou falar de mais filme legal aqui, mais cinema legal, e vou falar quem ganhou. Tá? Conforme for, faço aqui mesmo o sorteio com o aplicativo para todo mundo ver, tá? Para não ter problema. Tá bom? Queria agradecer muito quem acompanhou. Um grande abraço. Meu nome é Rafael Amaral, sou jornalista, crítico de cinema. E domingo que vem, aqui na faixa das 8h30, eu tô de volta aqui, tá bom? Um grande abraço para vocês. Até mais. Tchau.